Então, a gente já tinha visto o que era classe, e já falei para vocês na primeira aula, quando eu falei de orientação a objeto. E lá eu já comecei a usar a notação usada dentro da UML, para representar uma classe, que é esse retângulo, onde a primeira parte vai ter o nome da classe, depois vai ser a área dos atributos, e logo abaixo, nessa última parte, vai ser a área dos métodos. Então, o atributo é definido aqui com o nome do atributo, tá? Que aqui no caso é atributo 1, o tipo dele, que é inteiro, e aqui do lado vai ter a visibilidade de cada atributo ou de cada método. Então, esse atributo 1, ele é do tipo inteiro e ele é público, esse mais é sinal de público. Esse atributo 2, ele é string e ele é público também. Então, esse atributo 3, ele é real e protegido. Eu já vou falar para vocês o que é um atributo protegido. E atributo 4 é um atributo do tipo objeto. Ele pode ser um atributo que representa outro objeto. Então, pode ser um objeto de outra classe ou até dessa própria classe. Então, a gente já vai ver um exemplo disso aqui também, tá? E aqui no caso, ele é um menos, então ele é um privado. Então, atributo público, protegido, privado. A mesma coisa vale para métodos. Então, método, se ele não tiver nenhum parâmetro, ele fica com o parênteses vazio. Se não tiver tipo de retorno, vai ser void. Já falei para vocês isso. E o mais aqui, sinal de que é um método público, pode ser acessado por qualquer outro objeto de qualquer outra classe. Então, esse método 2, ele vai ter um parâmetro que vai ser do tipo inteiro. E ele retorna, esse método não retorna nenhum valor, então ele vai ser void. Esse método 3, ele não recebe nenhum parâmetro e retorna um tipo de valor, sim, ele retorna uma string. Então, o tipo de retorno dele aqui vai ser string. E o método 4, só para exemplificar para vocês, recebe dois parâmetros. Um do tipo inteiro, o outro do tipo string. E vai retornar, depois do processamento desse método, um valor do tipo string. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, visibilidade. O mais representa público, visível para qualquer classe. O menos é privado, é visível somente para aquela classe, somente para objetos daquela mesma classe. E essa chave vai ser protegido, ou seja, é visível somente para classes do mesmo pacote. Então, o que é um pacote? O pacote vai servir como uma estrutura de pastas, tá? Vai ser a mesma coisa como se fosse um diretório. Então, você vai colocar... É usado para organizar logicamente classes que têm alguma semelhança ou fazem parte do mesmo bloco. Então, por exemplo, essa classe pessoa, né, é a superclasse dessa classe estudante. Então, todas estão relacionadas com a definição de usuários do sistema, por exemplo. Então, elas podem ser colocadas dentro de uma pasta, dentro do mesmo bloco, chamado usuários. Então, nesse caso, usuários é o pacote, tá? Então, ele tem essa representação aqui de um retângulo com um retângulozinho menor com o nome. Ele é bem parecido com o formato de uma pasta mesmo, do ícone de pasta usado em sistemas operacionais. Outra notação importante da UML é a associação e multiplicidade. Então, a gente vê até agora basicamente só classes sozinhas ou classe com herança. Então, aqui tem um exemplo de uma classe se relacionando com outra classe. Tem uma classe cliente, tá? Eu omiti aqui o nome dos atributos e o nome dos métodos para ficar mais simples. Se relacionando com a classe conta, que também omiti os métodos e atributos para ficar mais simples. Só para a gente ver essa parte aqui, que é a associação. Então, o cliente, ele tem relação com alguma conta, ele possui uma conta, por exemplo. Então, aqui vai ter essa linha, que vai ser usada para representar a associação entre essas duas classes. E aqui vai estar a multiplicidade, ou seja, a participação de quantas instâncias, ou seja, quantos objetos dessa classe se relacionam com um objeto dessa classe aqui. Então, se não tiver nenhum valor aqui definido, então se supõe que é 1, tá? Então, aqui, estou definindo asterisco, significa que é vários. Então, estou dizendo que um cliente se relaciona com várias contas. Isso quer dizer que um cliente pode ser titular de várias contas.
Outra notação muito importante, outro conceito muito importante do diagrama de classe é a agregação. É uma associação, então um relacionamento entre duas classes, mas é do tipo parte-todo. Então vai ter uma classe que vai representar a parte, que pode existir sem a classe que representa o todo. Então, quando o todo deixa de existir, a parte pode continuar existindo. Exemplo, uma equipe é formada por um conjunto de atletas. Então, tem uma equipe, pode ser um time de futebol, um time de rugby, um time de basquete, que contém, né, é formado, na verdade, por um conjunto de atletas. Então, a gente faz uma agregação. Então, a equipe é uma agregação de atletas, que é representada por uma linha com um losango, tá? Vazio, muito importante, um losango vazio, na classe que representa o todo. Então, essa é a notação da agregação. É assim que se representa a agregação. Então, vamos voltar para essa frase aqui. A parte pode existir sem o todo. Então, a equipe pode existir sem os atletas. Os atletas todos podem sair, a equipe vai continuar existindo. Ou a equipe pode deixar de existir e os atletas simplesmente vão mudar de equipe. Então vão se aposentar, sei lá. Mas não é fundamental para a equipe continuar existindo que esse grupo de atletas seja dessa equipe, exclusivamente dela. Eu estou falando isso porque existe uma outra notação muito importante que é a composição. Ela também é parte todo, mas a parte não existe sem o todo. Então, quando o todo, o grupo maior, deixa de existir, a parte também deixa de existir. E representado bem parecido com uma agregação. Só que vai ter um losango, em vez de vazio, ele vai estar preenchido, tá? Vai estar colorido. Então, peguei dois exemplos aqui. Uma janela de um programa, mesmo sistema operacional, e ela é composta de um menu. Pode ter um menu, vários menus lá dentro. Então, quando a janela deixa de existir, quando eu fecho a janela, por exemplo, então aquele menu é só útil para aquela janela, para aquele programa específico. Então, quando eu fecho aquela janela, não faz sentido eu manter o menu. Então, eu vou tirar o menu também e ele também não vai ser reaproveitado por nenhuma outra janela. Então, essa é a força da composição. Ele é uma agregação muito mais forte, tá? Outro exemplo é o pedido. Quando eu vou fazer um pedido em algum site, por exemplo, eu vou colocar no carrinho vários itens, né? Então, são os itens que vão formar o meu pedido final. Se eu, por algum acaso, eu cancelar o pedido, ou fechar o pedido, excluir o pedido do meu banco de dados, não faz sentido eu manter os itens de pedido lá. O que vai ser o item de pedido? Vai ser que produto foi colocado, quantos produtos foram colocados e o valor unitário do produto naquele dia, né? Porque se a compra for feita em outro período, pode ter uma promoção, pode não ter mais nenhuma promoção, pode ter um ajuste de preço, então o preço vai estar diferente. Então vai ser o produto, a quantidade de produtos e o valor unitário do produto. Então, se eu cancelar aquele pedido, não faz sentido eu ter essas informações específicas daquela data, por exemplo. Então, não faz sentido apagar um pedido ou cancelar um pedido e manter os itens para ser usado em outro lugar. Isso não tem lógica semântica, tá? Outro relacionamento entre classes que a gente viu é a herança. Então, a gente já tinha visto herança na primeira aula. Um dos conceitos principais de orientação a objeto. Então, é simples. Tem uma classe, uma superclasse, que vai servir de molde, vai servir de base para outra classe. Essa classe que herda da superclasse vai pegar todos os atributos, vai pegar todos os métodos e tem a vantagem de adicionar novos atributos, adicionar novos métodos e alterar como os métodos dessa superclasse foram implementados. Mas uma coisa que eu não falei para vocês foi interface e classe abstrata. A interface é como se fosse uma superclasse, só que ela não tem implementação dos métodos. Os métodos estão declarados lá. Por exemplo, eu faço uma interface de conta. Eu digo que essa interface tem um método para sacar, um método para depositar.
Mas a classe que implementar essa interface vai ter que implementar também os métodos, que só diz que quem herdar dela vai ter que usar aqueles métodos. Então ele vai ter que criar esses métodos aqui. Então ele serve só de molde e praticamente não tem conteúdo nenhum dentro da interface. Outro conceito importante é da classe abstrata, tá? Então, ela é uma mistura de superclasse normal com uma interface. Então, vai ter atributos, vai ter métodos completos, mas também pode ter métodos abstratos. Ou seja, é só a declaração do método, é só o nome do método, só o nome, que parâmetros ele vai receber, mas não diz a implementação dele. Aqui nesse exemplo eu botei um método abstrato chamado método 1, com tipo retorno void, e outro método 2, normal, void. Se eu não coloquei abstract na frente, então ele é um método com implementação. Se abstract é porque ele não tem implementação. Essa parte de diferenciar entre interface e classe abstrata faz mais sentido quando a gente for realmente implementar o sistema numa linguagem de programação. Então, isso aqui já é pensando na forma como o sistema vai ser implementado. Agora a gente vai falar de diagrama de objetos.